Bom, vamos falar um pouquinho sobre a liderança serva, esse modelo. Primeiramente, por quê? Como nasceu isso? Vamos pensar que ali, mais ou menos, no ano de 1979, eu estou participando de uma comunidade de jovens missionários e lá no meio daquele treinamento, um dos professores, nossos líderes, saiu com um tema chamado O Coração Quebrantado. E ele deu essa meditação, uma palavra muito especial, e ele falou depois que as pessoas fizessem uma oração. E cada um começou a pensar um pouco, e aí houveram algumas orações muito interessantes. Um deles falou assim: Deus, eu estou aqui nesse momento, Deus, eu estou sentindo o teu toque, e eu quero confessar. E ele confessa para as pessoas que ele tinha pegado queijo na geladeira, porque naquela comunidade todas as coisas eram compartilhadas. Então, quando um tomava Coca-Cola, todos tomavam Coca-Cola. Era um sistema de qualidade, de manter esse espírito de comunidade. E aí começou a haver uma série de confissões. Confissões do tipo, eu deveria ficar 11 horas, é a hora de dormir, eu ficava até 11h30 conversando, meia-noite. E começou uma série de pessoas falando a respeito de seus erros, confessando seus erros. Até que, de repente, os líderes interrompem por um montão de confissões e algumas coisas comportamentais bem sérias. Os líderes disseram assim: bom, nós temos que conversar um pouco. Eles saíram, voltaram dentro de aproximadamente uns 10 minutos e disseram: bom, minha gente, todos vocês estiveram confessando seus pecados, fazendo algumas coisas que são para nós muito importantes, vocês estiveram infringindo leis. E as leis, quando são violadas, a gente tem que pagar por essa lei violada, senão não é uma lei, é um conselho. Então nós vamos ter que fazer com vocês uma coisa que vocês não vão gostar muito. Vocês no sábado vão ter que ficar, que é o dia de descanso, vocês vão ter que ficar interno, trabalhando no campo e na propriedade, porque é assim que a gente vai fazer. Então essa para vocês é a má notícia. A boa notícia é que nós vamos fazer isso no lugar de vocês. Nós vamos trabalhar no campo. Isso era no Chile, aproximadamente uns 30 quilômetros da Cordilheira dos Andes, um lugar bonito, mas assim, frio. Vocês estão achando que estão com frio, vocês não sabem que é o frio do Chile no mês de junho. Alguma coisa aí a 10 abaixo de zero, um frio, daquele frio. E aí, chegando no sábado, eu estou olhando lá de fora, assim, para a janela, estou vendo aquele pessoal trabalhando, eu disse: o que esse pessoal está fazendo? Nós deveríamos estar no lugar deles, nós fomos os infratores. E eles estão ali trabalhando. Eu não entendi muito bem essa história. Aí um jovem chegou perto de mim e falou assim: Marcelo, isso aí é tremendo, eles estão ensinando para a gente como que Jesus fez, assumindo o nosso lugar na cruz, é um ensino teológico importante. Eu disse: realmente tem alguma coisa a ver. Mas eu acho que tem um negócio a mais aí. Eles estão ensinando para a gente como é que se lidera a partir do reino de Deus. E eu comecei a observar a vida deles e como que eles lidavam com uma série de coisas. Não quer dizer que sempre fizeram a mesma coisa, assim como Jesus, nem sempre Jesus teve lavando os pés dos discípulos. Temos uma cena, todos os 3 anos, que Jesus lavou os pés dos discípulos. Mas eu comecei a observar e comecei a me apaixonar pela questão de liderança. Comecei a me interessar por esse fenômeno. E comecei a observar como que eles reagiam, como eles se manifestavam em determinadas situações, como eles enfrentavam objeções, como que eles idealizavam problemas, como que eles reuniam pessoas, como que eles lidavam com pessoas. Eu comecei a me interessar muito por isso. E a paixão foi crescendo. E mais tarde, eu vinha
organizava um programa no Rio de Janeiro chamado Projeto Missionário de Férias, que é um projeto onde que a gente treina pessoas. Eu fiz uma espécie de treinamento semelhante ao que eu tive, mas com os moldes metodistas, que dava treinamento para um grupo e o grupo saía para os campos missionários. Fiz treinamento, chegamos a treinar 1.800 jovens, coisa assim, e foi um programa muito bem sucedido, e a ênfase do programa era coração de servo, que era o interesse que você sai como missionário, mas na verdade o que você vai fazer, você vai servir na comunidade onde você vai. Você vai numa casa, você vai numa praça, onde você for, você vai ali com o coração de servir. Isso foi crescendo, esse programa foi um programa muito bem sucedido durante aproximadamente uns 4 anos, quando eu recebi um toque de Deus de estudar para os Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos estudar, eu queria me preparar na área de missões, e quando eu cheguei lá, me confronto com, dentro da área de missiologia, tinham basicamente 4 áreas: a área de evangelismo, a área de missões, a área de antropologia, né? Então tinha a área também de religiões mundiais e a área de liderança. E aí eu digo, essa área que eu quero. Aí fui me especializar na área de liderança. Dentro da área de liderança tem um tema que eu tive que estudar, e eu achei apaixonante, chamado Teologia da Liderança Serva. Eu achei, opa, é isso que eu gosto. E aí fui estudar a Teologia da Liderança Serva, e fui me aprofundando no meio corporativo, nas igrejas, um modelo de liderança que estava assim, muito efervescente. Inclusive, naquela época, surgiu aqui no Brasil um livro, não sei se vocês leram, chamado O Monge Executivo, um livro escrito por James Hunter. Esse livro, que nos Estados Unidos não era um livro de um grande alcance, o nome dele lá, O Servo, não chamou muita atenção, mas parece ser que o editor aqui do Brasil, a editora, que ela aproveitou um gancho do nosso misticismo, botou o monge e o executivo, e pegou, foi uma estratégia de marketing muito importante, e tornou um livro best-seller, que já está há 477 semanas entre os 10 melhores livros, os livros mais lidos do Brasil. Se você abrir hoje uma Veja e ver lá os livros que estão lá oferecendo, está lá o monge executivo, que nunca saiu há 10 anos. Então esse modelo é um modelo que está aí dentro da mídia, as pessoas estão lendo, e eu vejo que há um interesse de descobrir um novo modelo de liderança. Porque o modelo que nós herdamos foi um modelo lá dos reis que nós tivemos no Brasil, que depois veio os coronéis, que nós temos no Brasil ainda por aí espalhados, veio a ditadura, nós aprendemos e sabemos como é que se manejam, como o líder deve se comportar. E a nossa maneira de como se comporta o líder é uma maneira, um estilo de liderar, que difere, em certo grau, do modelo de Jesus queria que os seus discípulos tivessem. Então eu fui estudando, e aí eu fiz uma tese, a minha tese de doutorado foi um modelo de liderança serva para o contexto brasileiro. Então fiz, e daí saiu depois, mais tarde, saiu um livro, que é o livro que temos aí, A Revolução da Toalha. Né? A Revolução da Toalha, que é um livro que estuda algumas coisas de uma maneira mais devocional do que acadêmica. Ela mostra alguns exemplos de como que nós podemos ser líderes. Então, liderança serva, basicamente, é isso como fruto, já falei um pouco. A gente tem aí, então, algumas características que nós sabemos de líderes. Quando nós pensamos em líderes, essas são algumas das características que nós conhecemos. Pessoas que correm riscos, pessoas pioneiras. Líderes são aquelas pessoas que dão direção para um projeto, para um programa, estabelecem visão, corrigem o percurso quando a visão não está bem alinhada, inspiram pessoas, as pessoas estão constantemente olhando para elas, são vitrine. Líderes, a gente pensa como pessoas competentes naquela área, são características que nós entendemos de líderes, pessoas que enfrentam objeções, desafios. Então, nós sabemos mais ou menos como que é um líder. Aí a gente vai para Napoleão Bonaparte, e ele diz que o líder
é um vendedor de esperança. Eu gostei muito dessa definição de liderança. Alguém que traz esperança. E as pessoas estão procurando esperança para qualquer área da vida dela. Área sentimental, área profissional. Alguém que dá alguma direção, alguma coisa que cria na pessoa esperança. Aí, se nós vamos para a liderança certa, alguns pensamentos a gente tem que pensar em relação à liderança certa. Por exemplo, geralmente, nós pensamos em liderança certa como uma mosca morta, alguém que não tem força, é aquele passivo, aquela pessoa que não realiza e não tem interesses em realizar coisas, não, é aquela pessoa que só executa tarefa de segunda categoria, pessoa sem força de caráter. A gente pensa um líder servo, ou uma pessoa serva, é aquela pessoa que não se impõe, não tem habilidades, não discute coisas, não luta por coisas, não tem alvos, não tem projetos maiores, é uma pessoa passiva. A gente pensa em liderança serva como alguém passivo, e não é isso que liderança serva quer mostrar. Eu quero mostrar para vocês algumas pessoas. Por exemplo, Stanley Jones. Se você estudou sobre metodismo, Stanley Jones foi um dos grandes homens missionários na Índia. Um homem que influenciou tremendamente a vida de Gandhi, por exemplo. Gandhi disse uma vez que ele não se tornava cristão por causa da igreja. Porque se ele visse a igreja vivendo os princípios que ele leu e aprendeu com Stanley Jones a respeito de Jesus, ele se tornaria cristão. Pessoas como Stanley Jones, uma vez a igreja nos Estados Unidos quis colocá-lo como bispo. Não sei se você que tem uma tradição que não é metodista, na igreja metodista, para você se tornar bispo, você tem que ser eleito por uma assembleia, por um grupo de delegados. É diferente que hoje as pessoas em outras denominações tornam bispos com mais facilidade. A igreja metodista ela tem que ter uma harmonia geral da igreja no Brasil, no país, né? E a igreja dos Estados Unidos o colocou como bispo. Teve uma eleição, ele unanimemente se tornou bispo. De um dia para outro ele disse: mas eu não tenho chamado de episcopado, meu chamado é missionário. E aí, mas ainda assim as pessoas elegeram ele bispo, ele recebeu a nomeação, no dia seguinte entregou uma carta de resignação. Ele disse: eu não fui chamado para ser bispo, fui chamado para ser missionário. E assim foi toda a sua vida. É um exemplo de homem, se você ler a respeito da história dele, fantástica. Edward Kelleher, esse homem foi o presidente de uma das maiores companhias aéreas dos Estados Unidos, chamado Southwest Airlines, semelhante à American Airlines, semelhante à Continental, Delta, e uma das empresas onde tem menor turnover. As pessoas gostam de trabalhar nessa empresa, são apaixonados pela empresa, até para trabalhar com o menor salário, as pessoas são apaixonadas por essa empresa. E ele desenvolveu um projeto de empresa à base de liderança serva, onde ele cria uma comunidade. A sua empresa vive como um espírito de comunidade. Desde o presidente até o funcionário menor, eles entendem que estão ali com uma missão muito importante. Então, a Edward Kelleher tem uma história importantíssima. Se você ler a história da sua empresa, você vai ficar impressionado com o que ele fez. Madre Teresa, nós sabemos da história dela, né? Pensando um pouco sobre Stanley Jones, Madre Teresa, Edward Kelleher, não eram mosca-mortas, não eram pessoas sem visão, sem coração apaixonado para realizar alguma coisa importante pelas pessoas. A grande diferença que nós vamos ver em liderança serva com a liderança adicional é o foco. A palavra-chave é foco. A definição que nós vamos encontrar daqui a pouco vai falar sobre foco. Por exemplo, Martin Luther King, você acha que ele não foi uma pessoa ou uma mosca morta? O que vocês acham que ele foi? Martin Luther King foi um homem que tinha uma visão, um chamado muito importante. Ele pagou o preço alto pelo seu chamado,
Mas se você conhecer na base um pastor amoroso, uma pessoa íntegra, cheio de um coração cheio de Deus. A gente tinha uma lição importante para a sua comunidade, influenciou toda uma nação. Por exemplo, John Wesley, nós sabemos de John Wesley. John Wesley, eu comecei a estudar John Wesley a partir de liderança. Nós temos o John Wesley, você pode descrevê-lo de diversas maneiras. Ele pode ter sido para você um reformador, para outros ele foi um agente social, para outros ele foi um grande pregador, evangelista. Você pode tirar muitas lições do Wesley. Eu procurei, dentro da minha área de interesse, eu comecei a estudar o Wesley como líder servo. E vocês vão ver que ele se encaixou perfeitamente nessa linha de liderança. E por falar em Jesus, não precisamos falar muito, né? Jesus como um modelo de liderança serva. Todos esses homens, eles tiveram uma coisa em comum. Eles tiveram suas vidas como uma missão nesse mundo. Todos eles entregaram suas vidas para algo em função das pessoas. Todas as pessoas não viveram para elas fazendo, vamos dizer assim, alguma coisa que lhe trouxesse benefícios, prestígio. Elas estavam olhando o que podiam fazer pelas pessoas. Então, liderança serva. Esse homem aqui, Robert Greenleaf, ele tem essa definição, que eu creio que é uma definição das mais precisas que nós temos. Ele diz o seguinte: liderança serva, ou líder serva, servo primeiramente. Esse estilo de liderança começa com um sentimento natural de querer servir. Primeiramente. A palavra-chave aqui é primeiramente. Essa escolha consciente o inspira a liderar. Essa pessoa é obviamente diferente daquela que é líder primeiramente, talvez pela aspiração ao poder ou para adquirir possessões materiais. Então as duas palavras-chave aqui para a gente é aspiração ao poder ou adquirir possessões materiais. Então a motivação do líder servo é a motivação de querer usar a sua habilidade de liderar não para o seu próprio benefício, mas o que ele vai fazer pelos outros. Essas 6 pessoas que a gente destacou aqui, todas elas entenderam que a sua habilidade de liderar, de fazer negócios, de mobilizar pessoas, era pelas pessoas e não por elas. Então a grande diferença está aí. Robert Greenleaf é considerado nos Estados Unidos o pai do movimento de liderança serva, porque ele criou toda uma organização e inspirou centenas, ou talvez milhares de empresas nos Estados Unidos hoje que estão por essa linha. O James Hunter, que é esse autor desse livro, O Bom Executivo, se inspirou em muitas palavras. Se você ler o livro do James Hunter e estudar a vida de Robert Greenleaf, você vai encontrar muitas das frases de Hunter, ele tirou de Robert Greenleaf. Ele tem uma história maravilhosa, que não vou ter tempo para ler aqui agora, depois você poderia pesquisar sobre Robert Greenleaf e ver a vida dele. Todas as pessoas têm uma coisa importante que eu queria que a gente destacasse para a gente entender o sentido de liderança serva. E o que a gente tem a diferença entre líder servo e líder tradicional. Aqui eu vou falar sobre tradicional para contrastar a essa liderança serva, mas não tradicional pelo fato de ser carismático contra o tradicional que a gente entende teologicamente. Estou falando aqui tradicional como um modelo que nós aprendemos, o modelo que nós herdamos lá no passado, que nós estamos acostumados a fazer, acostumados a praticar. Nós praticamos o que nós aprendemos, nós praticamos o que incorporou lá no nosso consciente, aquelas coisas que nós admitimos como verdadeiras para nós. São cosmovisão que a gente adotou para nós como verdadeiras. Mas por ser uma coisa que nós incorporamos, não significa que sejam de fato a melhor ou aquela que deveríamos seguir. Nós podemos seguir. Nós copiamos o modelo secular de liderar. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele tinha um modelo de liderar diferente do modelo da época.
Ele foi rejeitado porque, não somente pelos seus fatos, seu fator teológico, ele foi rejeitado pelo que ele foi como pessoa também, como líder que foi. Os líderes daquela época aguardavam um novo Macabeu, aguardavam um Áquila. Eles estavam esperando que levantasse o Messias, que tomasse as armas e dissesse: nós vamos combater o Império Romano, vamos nos tornar uma nação livre, temos que ser pela força, tem que ser alguém forte. Esse era o Messias que estavam aguardando, o novo Alexandre. Eles olhavam para Josué e diziam: putz, onde é que está Josué que não aparece de novo? Eles aguardavam alguém que pudesse tomar as armas e libertá-los do Império Romano. Jesus não aparece com essa mentalidade, Jesus aparece com uma visão de liderança completamente diferente.